E vamos falar sobre o zagueiro Eduardo Bauerman, que está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás na Operação Penalidade Máxima, que está investigando supostas manipulações de resultado em jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. Então vamos falar a respeito desse caso. Já quero deixar bem claro para vocês que vou usar sempre a me referir ao jogador, às conversas, no condicional, porque juridicamente ele ainda não foi condenado. Pode ser que ele seja condenado, que ele não seja condenado, mas, né, jornalisticamente a gente tem que se resguardar, né? Como eu sou jornalista, sou torcedora do Santos, a gente tem que medir um pouco as palavras para falar sobre esse caso, que é muito delicado, tá certo? Então, só esclarecendo aqui para vocês como será a minha postura para falar sobre esse caso, tá certo? Bom, começar falando aqui sobre a matéria, né, que originou todo esse rebuliço na noite de segunda-feira, que foi a matéria da Veja, que trouxe as primeiras conversas, ou supostas conversas, do Bauerman, né, com um membro dessa quadrilha, né, de manipulação de resultados. A Veja falou o seguinte: as conversas de jogador do Santos com quadrilha que manipulava jogos. Esse é o título e a matéria começa falando o seguinte: o zagueiro Eduardo Bauerman dos Santos foi um dos 16 denunciados pelo Ministério Público de Goiás por suposta participação em um esquema que manipulava apostas esportivas e que chegou à Série A do Brasileirão de 2022. Alvo de uma operação de busca e apreensão na cidade litorânea de São Paulo, em abril, o atleta teve seu celular recolhido e, a partir dele, as provas que o ligaram ao esquema foram escancaradas. Em novembro do ano passado, Bauerman foi chamado no WhatsApp por um dos integrantes do bando. A oferta: levar cartão amarelo no jogo contra o Avaí. Como entrada, o jogador recebeu R$50 mil. No entanto, não houve a punição de advertência, o que deixou a quadrilha apreensiva e gerou as primeiras ameaças. No jogo seguinte, como forma de recuperar a credibilidade junto à organização criminosa, segundo os investigadores, Bauerman aceitou a segunda proposta. Contra o Botafogo, ele deveria ser expulso. De fato, ele levou o cartão vermelho, mas depois que o juiz apitou o final da partida. A segunda pisada na bola rendeu uma ampla discussão entre as partes. Na sequência, o zagueiro do Santos tratou de se explicar e prometeu pagar pelo prejuízo que causou à quadrilha. O prejuízo, né, o que dá a entender nas conversas, é o prejuízo que os apostadores, né, esses membros da quadrilha, deixaram de ganhar. Porque eles estavam confiando que o Bauerman levaria, né, o cartão amarelo e depois o cartão vermelho. E aí, como não aconteceu, eles deixaram de lucrar em cima disso. Continuando. A Veja obteve acesso às investigações que levaram às operações Penalidade Máxima 1 e 2. Abaixo os detalhes de cada partida fraudada, segundo os membros do Ministério Público. Vamos aqui ao jogo do Santos, né? Santos e Avaí em 5 de novembro de 2022. Fala o seguinte, deixa eu até colocar na tela para vocês. Calma aí, que daí na sequência também fala do jogo do Botafogo, acho que é mais fácil, né, pra gente visualizar juntos aqui. Santos e Avaí em 5 de novembro de 2022. Pagamento em montante ainda não precisado. Porém, certo que pelo menos R$50 mil foram efetivamente entregues a Eduardo Bauerman, antes mesmo da realização do jogo, para que Eduardo, jogador do Santos, fosse punido com cartão amarelo na partida, o que não ocorreu. Botafogo e Santos, 10 de novembro de 2022. Bauerman, apesar de ter aceitado valores na rodada anterior, não cumpriu sua parte no acordo, ao não ser punido com cartão amarelo. Por isso, na rodada imediatamente seguinte, e ainda com a posse da quantia recebida, novamente aceitou a promessa de valores indevidos para agora ser expulso da partida. Então é isso, né, o que a Veja trouxe em relação ao Eduardo Bauerman. Aí vamos da Veja, vamos para o Globo Esporte, que fala o seguinte, né? Tem novas mensagens, né? Que supostamente seria do Bauerman, que fala o seguinte, a matéria do Globo Esporte.
Em mensagens, Bauerman cogita ser negociado para pagar apostadores e recebe ameaça, abre aspas, merece morrer. O GE teve acesso nesta terça-feira a outras mensagens entre a quadrilha de apostadores e o zagueiro Eduardo Bauerman, afastado pelo Santos nesta terça-feira. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente lê a matéria do Santos, que constam na nova denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás no âmbito da Operação Penalidade Máxima. Em uma delas, um dos integrantes do grupo encaminha ao jogador uma mensagem de um comparsa com a seguinte frase: "Irmão, esse moleque merece morrer." Aí, continua, o atrito entre eles começou depois que Bauerman recebeu 50 mil para levar um cartão amarelo no jogo entre Santos e Avaí, o que não aconteceu. Como já tinha ficado com o dinheiro e não cumpriu o combinado, o zagueiro aceitou outra proposta, ser expulso no jogo seguinte contra o Botafogo. Antes da partida, o jogador chega a brincar com o apostador, dizendo que vão reerguer a firma. Complicado, né, gente? Complicado de ler e escutar isso. Mas, enfim, continuando. Eduardo Bauerman, de fato, recebeu o cartão vermelho, mas após o término da partida, a expulsão, depois do apito final, não é considerada por alguns sites de apostas. O jogador diz que não sabia a regra. A partir disso, Bauerman é pressionado para devolver o dinheiro e chega a falar em fazer um empréstimo bancário. E até cogita repassar aos apostadores uma porcentagem de seus direitos econômicos em uma futura negociação para sair do Santos. E aí, continua a matéria falando, Eduardo Bauerman diz ao apostador que aguarda receber uma proposta no fim do ano, né, 2022, para ser negociado e que pode repassar ao grupo o que teria a receber. Questionado pelo apostador sobre encontrar outros jogadores do Santos dispostos a receber cartão em troca de dinheiro, o zagueiro diz que acha que conseguiria mais 2. E aí, isso me pega também, né? Porque deixa de ser apenas só sobre o Eduardo Bauerman e também envolve, ou pode envolver, outros jogadores do Santos. Então o Santos também tem que entrar a fundo e saber se de fato o Bauerman, né, conversou com outros jogadores, se isso existiu, se isso não existiu, né? Então, assim, é uma coisa que vai desmembrando e vai preocupando, né? Principalmente o torcedor santista. E aí continua a matéria. Bauerman mantém contato com os apostadores mesmo durante o período de nascimento da filha. O jogador faz depósitos a eles para devolver os 50 mil que recebeu pelo esquema. E aí, gente, tem aqui... Deixa eu parar aqui, deixa eu colocar outra tela, que tem algumas mensagens que eu separei que me chamaram a atenção. Não sei se dá para enxergar aí, vou tentar dar um zoom. E o que me pega é a falta de consideração, ou a suposta, né? Temos que falar aqui no condicional, a suposta falta de consideração do jogador com o Santos, né? Se de fato essas conversas são do jogador. Que ele fala o seguinte: "Me perdoa, mano, eu fiz o que estava combinado, porém não sabia de regra como te disse. Com toda certeza, se eu soubesse que não valia pós-apito, eu tinha feito, sem dúvida nenhuma. Mas eu não sabia e tive que dar um jeito. Mas como disse, quero resolver isso porque sou pai de família, tenho esposa grávida, 2 filhos pequenos. Quero resolver isso para tirar esse fardo da sua e das minhas costas." É complicado, né, gente? É complicado. E aí, temos aqui até mais alguns trechos, né, que eu separei aqui para mostrar para vocês, que fala da pessoa que supostamente estava conversando com o Bauerman, pergunta sobre o passe, né? Do seu passe você tem, mano? Aí ele fala 20%, se não me engano. Quanto vale seu passe hoje, mano? Já tava comemorando e né? Palavrão aí que a gente não precisa falar. Aí ele fala, isso é uma base. Acho que é 3 milhões de euros aqui, se eu não tô enxergando errado, né? Que ele manda um print. Aí ele manda a proposta, né, para a pessoa que ele está conversando, do Leon do México, e fala: "Recebi proposta de 2,5 milhões de dólares e final do ano estou para receber uma de 4 milhões de dólares do mesmo time que já me ligou para falar que vai oferecer isso para me tirar do Santos. Então aí eu tenho por volta de uns 800 mil dólares.
né, que ele fala nessa conversa para tentar resolver, né, toda essa situação do dinheiro que estava devendo. E aí continua. Cadê aqui? Ó, você tem algum cara aí do Santos que é seu irmão para te ajudar a sair dessa M que você se enfiou? Aí pergunta, pra amarelo? Aí a pessoa fala, 2 pra amarelo e 1 pra vermelho. Só amarelo nós não conseguimos muita coisa não. E o cara que aceitar o vermelho ainda leva 200 mil, depois de feito. Já pensa em alguém. Chama pra conversar que eu vou descer aí. Acho que é em Santos, né? Descer aí. Isso pra começar a te ajudar, porque o que você fez não tá da hora. Os caras tá querendo cobrança. Nós perdemos muito dinheiro, mano. A pessoa fala pro Bauer. E aí responde, te entendo, mano, tô triste demais com tudo isso, tô pensando em 1000 maneiras de resolver isso, vou pensar em alguém que aceitaria fazer isso e amanhã falo pessoalmente porque hoje não tem treino. Então essas são as supostas conversas, né, do zagueiro Eduardo Bauerman com essas pessoas, né, que estariam aí tentando manipular resultados, manipular alguma coisa dentro dos jogos do Campeonato Brasileiro. E aí temos também a nota oficial do Santos, que eu espero que não fique só em nota oficial. Eu acho que o que aconteceu prejudica a imagem do Santos Futebol Clube. Eu sei que tem outros jogadores envolvidos, né? Mas, por ser o único time grande que tem um jogador envolvido, ou supostamente envolvido, né? Que está sendo citado nessa investigação do Ministério Público, o Santos deveria, sim, vir a público com o presidente Andrés Rueda, com o Falcão, com alguém do jurídico, para dar explicação, para saber quais vão ser os próximos passos, para falar, né, tudo que o Santos sabe a respeito disso. O próprio jogador também deveria vir a público falar o que está acontecendo, juntamente com seu advogado e tal, né? Então, acho que só uma nota oficial, não sei se é o suficiente, né? Eu sei que tem coisas contratuais que o clube pode ou não pode fazer, né? Mas eu esperava um pronunciamento mais forte do Santos, né? Ou pelo menos com as figuras que representam o Santos hoje, né? Presidente Andrés Rueda e Paulo Roberto Falcão. Enfim, minha opinião apenas. Mas a nota fala o seguinte: o Santos Futebol Clube informa que o atleta Eduardo Bauerman foi comunicado que está afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira, diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás. O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O clube aguardará se a justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição. O Santos Futebol Clube não tolera desvios de conduta e de ética. Então, vamos ver, né, o que vai acontecer em relação a esse caso envolvendo o Eduardo Bauerman. O que é dito também nessa conversa, né, sobre mais 2 jogadores que ele poderia conseguir, também tem que saber qual que foi a conversa, quais são esses jogadores, se chegaram a ter contato, né, com esses jogadores. Eu acho que o Santos precisa se proteger em relação a isso, porque assim, a gente já sabe todos os problemas que o Santos tem dentro de campo. Ainda mais contar com um jogador, né, fazendo coisa errada, aí é complicado. Então, por isso que eu acho que o Santos tem que estar em cima, marcação cerrada em relação a essa denúncia, que é muito grave, né? E vamos ver o que vai dar em relação a essa investigação do Ministério Público. Se o Eduardo Bauerman será culpado ou não, e a gente vai atualizando vocês aqui no canal, tá certo? Grande abraço para vocês, muito obrigada pela audiência de sempre. Peço sempre para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal, que é muito importante para vocês receberem os vídeos que a gente posta aqui diariamente sobre o Santos. Grande abraço e até